Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a atuação do povo de Deus. O povo de Deus atua pelo amor e respeita as autoridades. Nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, muitas orientações específicas sobre a conduta dos cristãos. O apóstolo Paulo foi o doutrinador por excelência daqueles que são gentios e recebem a graça do Senhor, creem em Jesus e caminham em obediência ao Senhor, formando a igreja, estando em comunhão com o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, e aqui na terra temos que andar em obediência. A verdadeira fé leva à obediência. A fé não é libertina. Tem tanta gente por aí dizendo, olha, ninguém se meta na minha vida, eu tenho a minha fé, Deus conhece o meu coração e eu amo muito o Senhor e eu sei o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e ninguém se meta na minha vida. Tem muita gente assim nas igrejas. O que você vai fazer? Deixá-los. Isto não é estar em comunhão. E eu acredito que essa pessoa não vai ser salva, mas ela acredita que vai ser. Então, continue o imundo no seu caminho. E o santo continue a santificar-se em comunhão com os outros. Nós estamos em comunhão e na luz, a vida aberta, os irmãos conhecendo tudo que fazemos. E nossos pecados também são confessados em aberto, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. 1 João 1, de 6 a 9. E aí vem aquela questão. Há dois tipos de crentes, os pecadores e os mentirosos, que são pecadores também, porém não reconhecem. Uns estão com 1 João 1, 8. Outros preferem abrir o coração e confessar seus pecados. 1 João 1, 9. Esses vão ser perdoados, os outros não. Pelo menos enquanto não se abrirem. Não há salvação para crente avulso, borboleta, crente do eu sozinho. A verdadeira fé leva à obediência. E para caracterizar se estamos em obediência ou não, nós estamos em comunhão. Não deixemos de congregar-nos, que é costume de alguns, mas vamos estar juntos, admoestando uns aos outros, até chegar aquele dia da volta de Jesus. Enquanto estamos em comunhão, então vamos acompanhando a vida uns dos outros, com amor, que é o que Deus quer de nós. E então eu quero ler alguns versículos aqui, nessa lista extensa que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos, o final do capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que nos caracterizar não como arrogantes. Eu sou crente, Jesus está comigo, eu faço, eu aconteço, eu peso a cabeça de Satanás e ninguém se mete a besta comigo não, porque eu sou tal, eu faço em nome de Jesus. Você conhece gente assim? Infelizmente tem aos montes. Essa não é a maneira do cristão andar. O cristão vive em amor, praticando o bem, principalmente com aquele que lhe faz o mal. A gente não confronta as pessoas, não julga, não amaldiçoa, não pede para descer praga sobre a cabeça das pessoas. Não, não e não. Nós amamos, pagamos o mal com o bem. E isso é uma provação. Quem não faz isso não é de Deus. Deus é amor. Mas a seguir, o apóstolo Paulo especifica algum tipo de pessoas para as quais nós devemos agir com amor também. O capítulo 13 começa assim: todo homem de Deus esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Existir autoridade. Ele não está falando autoridade na igreja, autoridade no governo. Deus constituiu. Deus não abdicou do seu poder sobre a humanidade. Deus continua soberano. Nenhuma autoridade se levanta se Deus não aprovar. Ele instituiu o rei Saul, ele instituiu Herodes, ele instituiu o Nabucodonosor, foi Deus quem levantou o faraó no Egito, Deus quem levantou Stalin na União Soviética, o matador, e foi Deus quem levantou também o Mao Tse-tung na China, quem mais matou pessoas aqui no mundo. Pois é, Deus levantou todos eles, e Deus levanta o nosso presidente da República no Brasil. Qual é a atitude cristã? O que nós devemos para com a autoridade? Respeito e honra, estando sujeitos à autoridade deles. Não há nenhuma autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós temos um exemplo vívido e cálido aqui no Brasil. 8 de janeiro de 2023 vai ficar marcado como a manifestação em que bolsonaristas, principalmente evangélicos, quiseram confrontar o poder constituído chamado presidente Lula. Foram enganados, caíram numa armadilha e muitos estão condenados aí a 14 anos, 16 anos de cadeia. Qual o crime deles? Eles não fizeram crime nenhum, mas pecaram. Resistiram à ordenação de Deus, o presidente Lula, e por causa disso, muitos foram condenados. Mas se Deus não estava com eles, e a verdadeira justiça não os defendeu, eles estão aí, pagando o preço do pecado. Eu vou repetir, eles não cometeram crime, mas eles cometeram pecado contra Deus em resistir à autoridade constituída por Deus. Bem ou mal, a autoridade constituída é por Deus. E quem resiste vai trazer condenação. Este é um exemplo. Deus não nos quer resistindo a autoridades nem fazendo movimentações políticas, mas vivendo para Deus, praticando o amor e pregando o Evangelho. É assim que Deus nos quer. E mais adiante, a orientação. Você não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor, porque quem pratica o amor contra o próximo cumpre toda a lei. O cumprimento da lei é o amor. Deus quer que sejamos um povo caracterizado pelo amor. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nós temos que ser conhecidos por amarmos mutuamente uns aos outros. Porém, e os de fora? Se possível, vamos amar também, mas não podemos amar a quem não conhecemos. Então, nós fazemos o bem. A ordem para com os de fora é fazer o bem, ainda que eles nos façam o mal. Em todo o decorrer da história, isso sempre aconteceu e se repetiu. Quem vai a Roma, um bom passeio é visitar o Coliseu, as catacumbas de Roma e lembrar um pouco da história dos mártires, os cristãos
que morreram em fogueiras, empalados, que foram jogados às feras, aos leões, devorados por leões. Pois é uma boa experiência essa. Deus já me deu essa oportunidade há 50 anos atrás. Eu não sei se eu vou poder repetir, mas foi uma experiência marcante na minha juventude, chorar um pouco ali, lembrando daqueles muitos irmãos que morreram, mas todos eles morreram dando glória a Deus, louvando o Senhor, orando, cantando louvores, enquanto eram queimados ou devorados pelos leões. Assim, era a perseguição no Império Romano contra os nossos irmãos que pagavam com amor. E o resultado é que o Evangelho só prosperou, cresceu, se espalhou no Império Romano. O poder de Deus estava no amor. O testemunho estava no amor, a atitude de submissão. Eles não promoveram uma revolta contra o governo, eles não protestaram contra as medidas governamentais. Eles louvavam a Deus, glorificavam a Deus e partiam para a morte. A morte dos santos é honrosa aos olhos de Deus. É muito preciosa a morte de um justo. E quando Deus leva um filho seu, um justo, não é para ficar lamentando, é para a gente estar glorificando a Deus. É uma promoção. A morte é uma promoção. Apocalipse 14:13. Bem-aventurados, escreve, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que fiquem livres de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É um privilégio a gente morrer no Senhor, salvo, glorificando a Deus, mas não morra protestando, reclamando do INSS, o tratamento de saúde, não morra reclamando da vida, falando mal do governo ou criticando irmãos. Não parta para a eternidade dessa maneira. Que Deus trabalhe o seu coração para entender como Deus quer que seja a nossa resposta. O mundo nos pratica o mal e nós pagamos com o bem. As autoridades nos oprimem, nós oramos por essas autoridades e amamos os irmãos e se Deus colocar mais pessoas ao nosso redor, nós vamos amar também. Não temos como fazer outra coisa, porque se estamos cheios do Espírito, estamos cheios de amor. O amor está dentro de nós, o amor é Deus, o amor transborda de nós. Isso é uma marca de quem vai ser salvo. Como está a sua vida? Você tem amado? O seu coração está assim cheio de amor para amar, perdoar e orar e ajudar os outros? Como está a sua vida?